se lembram das mensagens vazadas por Greenwald, a tal da vaza-toga, onde a pessoa central de tudo isso foi Eduardo Tagliaferro, ou seja, claro que a corda arrebenta para o lado mais fraco, certo? Então, ele expôs tudo sobre o seu ex-patrão, né? Ele era ex-assessor aí do relator dos atos do dia 8 de janeiro. Agora, Tagliaferro, ele integra a lista de pessoas que vão depor em favor de Felipe Martins nas investigações da suposta trama golpista. Pessoal, nós lembramos que Tagliaferro estava amedrontado, né? Colocando aí, expondo em áudios que foram vazados por um jornalista, colocados por um jornalista, que ele estava desesperado, porque ele sabia que algo muito ruim contra ele poderia acontecer. Agora, o André Mendonça se junta com o Tagliaferro no mesmo sentido da notícia, no mesmo sentido das decisões que têm violado os direitos constitucionais aí das pessoas, aqueles presos dos atos do dia 8 de janeiro. Nós vimos nas mensagens que foram vazadas, onde os juízes auxiliares do relator dos atos do dia 8 de janeiro pediam relatórios que ali estava sendo praticamente um relatório mentiroso, né? Agora eu vou trazer aqui uma verdadeira bomba que acaba de explodir. Sim, em última hora sai a bomba desta quarta-feira. Mendonça se agiganta e solta comunicado que pode derrubar tudo. E Tagliaferro, ele poderá ser um dos que fará parte de tudo isso. Prepare-se, porque você vai aqui ouvir agora o que é simplesmente arrasador. Enquanto a velha mídia dorme, a esquerda finge que tudo está sob controle. A André Mendonça chuta a porta e lança um comunicado histórico que pode derrubar tudo o que foi construído sobre a narrativa mentirosa do dia 8 de janeiro. Sim, você não ouviu errado. O único ministro da Suprema Corte disposto, com coragem, de enfrentar todos aqueles que querem agir contra o povo, contra a verdade, se agigantou de forma surpreendente e deu uma verdadeira aula de justiça e constituição e de liberdade. Com palavras que ecoam como furacão, né, no coração da Praça dos Três Poderes, André Mendonça expôs a farsa, desmontou a hipocrisia e apontou o dedo para onde a esquerda treme, para dentro do próprio sistema. Pessoal, ele disse com todas as letras, está até aqui na Folha de São Paulo, né, que André Mendonça diz que o papel do STF de processar e julgar crimes deveria ser repensado. Segundo o ministro, o objetivo é garantir que o tribunal cumpra o seu papel mais essencial de ser a corte da garantia dos direitos fundamentais. Com a ação do STF contra Bolsonaro e outros réus da suposta trama golpista na reta final, o ministro André Mendonça destacou que a competência da Suprema Corte para processar e julgar crimes deveria ser repensada. Segundo ele, o objetivo é garantir que o tribunal cumpra o seu papel mais essencial, que é a de ser a corte da garantia dos direitos fundamentais. Esta revisão do papel do Supremo, de acordo com o ministro, caberia ao Congresso Nacional, ou seja, ele disse com todas as letras, aí para quem quiser entender, que o Supremo está invadindo competências que caberia ao Poder Legislativo. A declaração foi feita durante a participação do ministro no painel sobre controle de constitucionalidade e separação de poderes. Isso aconteceu durante essa semana que passou, no Fórum de Lisboa. E agora, sobre o Tagliaferro, pessoal, o ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro é acusado de ser o responsável de listar fundamentos jurídicos para embasar um suposto golpe, o Felipe Martins. Só que eles esquecem aqui, a Veja, qual é a nossa fonte, esqueceu de escrever aqui, que está tendo um processo, uma investigação lá nos Estados Unidos com respeito a Felipe Martins, sobre falsificação de documentos, e que autoridades, por exemplo, como o relator, o Procurador-Geral da República e o delegado da Polícia Federal podem sofrer sanções devido a isso, por ter prendido
e mantido por 6 meses Felipe Martins com base em documentações supostamente falsas. Eduardo Tagliaferro foi indicado por crime de violação de sigilo funcional com dano à administração pública após mensagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo mostrarem que o ministro teria dado ordens de forma não oficial para a produção de relatórios que embasariam decisões contra a direita, contra o Bolsonaro e seus apoiadores do inquérito das fake news. O ex-chefe da assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, na presidência de Moraes, na época era presidente, Tagliaferro apareceu nas mensagens com outros 2 auxiliares do magistrado, o juiz instrutor no STF Ayrton Vieira e o juiz auxiliar do TSE Marco Antônio Vargas. Em uma delas, datada de novembro de 22, abordam um pedido do ministro para relacionar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro ao argentino Fernando Serimedo, que divulgou a suposta fake news sobre as urnas eletrônicas brasileiras. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, escreveu Vargas a Tagliaferro. Abre aspas, veja se o ministro vai gostar, respondeu o assessor e agora a testemunha de Felipe Martins, depois de ter enviado um relatório com informações sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que, na época, a própria ex-vice-procuradora Lindora Araújo questionou sobre os relatórios, de que forma que estavam sendo confeccionados. Ela já havia visto ali que tinha algo errado. Para a defesa de Martins, colocar Tagliaferro frente a frente com o ex-chefe tem por objetivo mostrar que o magistrado escolheria alvos pré-determinados, o que não é papel de um juiz. Abre aspas. Nos diálogos expostos pela imprensa, Tagliaferro e outros auxiliares do ministro afirmam que ele queria pegar certas pessoas e dava ordem para que seus subordinados dessem um jeitinho de enquadrar certas pessoas, mesmo que tivessem que apelar para a criatividade, como fizeram com respeito à revista Oeste, né? Use a criatividade. Esse parece ter sido o caso de Felipe, que foi preso por uma viagem que nunca ocorreu e que tem sido alvo de inúmeros absurdos e ilegalidades há quase 2 anos. Disse a Veja, o advogado Ricardo, que defende o ex-auxiliar de Bolsonaro. Felipe Martins foi preso em fevereiro do ano passado, sobre a alegação de que teria viajado com a comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos no final de 22. O que, na avaliação do ministro, poderia indicar uma tentativa de fuga. A defesa de Martins sempre alegou que a viagem nunca existiu e que documentos que supostamente mostrariam a entrada do auxiliar em território americano indicavam a adulteração. O nome do ex-assessor estava grafado errado e o número de registro do ingresso no país era de um passaporte dele perdido em 2021, ou roubado, né? Eduardo Tagliaferro foi arrolado porque pode confirmar uma seletividade na condução do caso, prática expostas pelos diálogos que mantinha com outros auxiliares do ministro, afirma o advogado de Felipe Martins, que é vítima de lawfare. Foi preso ilegalmente, mesmo com dados de geolocalização já disponíveis desde outubro de 23, que provaram que a viagem alegada para prendê-lo jamais existiu. E será que eles vão continuar com isso, pessoal? Olha as provas de que Felipe Martins nunca foi para os Estados Unidos e que supostamente a documentação foi falsificada. E se isso for comprovado, ai do relator dos atos do dia 8 de janeiro, ai do Procurador-Geral da República, ai do delegado Fábio Schor, que inclusive foi um dos nomes citados por Marcel Van Hatten lá na tribuna da Câmara, expondo toda a falta de profissionalismo e de uma grande criatividade. Prender Felipe Martins com base em supostos documentos falsos? Deixa o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado também. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.